Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós paramos no capítulo 7 de Juízes. Alguém recorda qual foi o versículo? Vocês lembram, igreja? Versículo 15? Nós fomos até o 15 e 16. Vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos na última aula. Então, no livro de Juízes, no capítulo 7, fala que Gideão, ele convocou o povo para ir contra os midianitas. E a Bíblia diz que quando ele tocou a buzina, ele estava cheio do Espírito Santo e convocou o povo. A Bíblia fala que 32.000 soldados das tribos de Israel se agregaram junto a Gideão, querendo ir para a peleja com ele. E a Bíblia nos relata que Deus fala para Gideão que era muita gente, que se ele fosse com toda aquela multidão, eles iam dizer que Deus não estava na frente daquela batalha, mas que a própria força deles conseguiu guerrear e vencer aquela guerra. Então Deus ali dá a estratégia para Gideão e começa a dizer para Gideão: Gideão, pede para que os covardes vá embora. Lembra? E aí a Bíblia diz que foram 22.000. Não. Quem for covarde, volte, vá se aprisionando. Então voltaram por 22.000. É isso mesmo. 22.000 pessoas covardes voltaram. Então de 32.000 pessoas, ele só ficou com 10.000. E Deus ainda fala para ele: olha, ainda é muito. Essas 10.000 pessoas que estão com você ainda é muito. E aí ele fala para que o povo desça para tomar água no Jordão. Pelo Jordão? Agora eu não recordo, igreja. Não fala aqui o rio, né? Mas diz a Bíblia que Deus pede para que Gideão desça com aquela multidão de gente para tomar água. E aí Deus fala para que Gideão olhe um por um como que eles estavam tomando a água. Então, se eles estavam com os dois joelhos no chão, pegando a água, colocando a boca dentro da água, tomando a água, eles estavam desapercebidos, eles não estavam vigilantes. Deus falou: esses também não servem para a batalha, porque só serve aquele que é vigilante, né? Aquele que está com uma mão na arma, pega a água, toma e fica, para olhar se vem vindo o inimigo, se não vem, é aquela pessoa atenta, aquela pessoa que está preparada para que quando o inimigo chegar, ela está com a sua arma já na mão, preparada para ir contra o inimigo que se levanta. Isso significa que nós, como cristãos, temos que estar espiritualmente de pé, porque a nossa luta não é contra a carne. A gente não vai andar armado, a gente não vai matar ninguém, a gente não vai brigar com ninguém. A nossa luta é espiritual. E quando vem os dados inflamados do inimigo, querendo colocar depressão, desânimo, essas coisas no nosso coração, a gente tem que estar preparado. E como a gente se prepara? Orando, jejuando, lendo a palavra, tendo intimidade com Deus. Aí muitas vezes a gente fala: nossa, cheio do Espírito Santo é isso. Você está cheio da presença de Deus, para nas horas que vem a dificuldade, você tem a palavra guardada no seu coração. Então essa vigilância aqui, Deus estava mostrando para o povo ali no carnal, na parte carnal mesmo, mas para nós, nos dias de hoje, é o sobrenatural, é a parte espiritual. A nossa parte espiritual ela tem que estar. E a Bíblia fala que só sobrou então 300 homens. E que contra esses 300 homens, a Bíblia diz que Gideão, ele faz ali, ele teme no seu coração, e Deus já conhece o coração dele. Porque realmente, você imagina, diz que aquela multidão de midianitas, quando vinha para guerrear contra o povo de Israel, ele não vinha para guerrear, eles vinham para ceifar tudo que eles tinham semeado, o trigo, tudo. Por isso que Gideão estava malhando o trigo no lagar, num lugar escondido para que eles não viessem. E aí a Bíblia fala que quando ficou só 300 homens, Deus olhou o coração de Gideão e viu para Gideão e falou: Gideão, você está temendo, mas eu vou te dar uma prova de que eu sou contigo. Vai escondido, de madrugada, pega o teu servo e vai lá no território do inimigo e ouve o que eles estão falando. E Gideão, imagina, sorrateiramente, lá escondido, foi lá e ficou atrás
de dois moços conversando. E esses dois moços estavam falando exatamente o quê? Que eles haviam sonhado que um pão tostado, né, que simbolizava Gideão, porque ele era uma pessoa de pele queimada do sol, estava com uma espada e estava matando os midianitas. E ele falou, esse sonho foi uma revelação. Isso é Gideão que vai realmente nos arrebatar, vai realmente nos destruir. Então, Gideão ele teve a resposta daquilo que ele temia. Então, Deus pôs ele na prova só com 300 homens. Mas Deus também foi lá e falou, filho, eu sei que você é ser humano, você é falho, você é limitado, você até entende o meu poder, mas muitas vezes a gente tem medo de dar o próximo passo. Que o próximo passo é o quê? É realmente ir para a batalha. E nessa hora ele temeu, mas Deus falou assim para ele, não vou te deixar confundido. Você quer um sinal? Desce lá no território inimigo e vê o que eles estão falando. Porque eu já coloquei medo no coração deles. Eu que vou na frente da sua batalha, não é você que vai guerrear. Porque quando você der o primeiro passo, eu já estou vencendo a sua guerra. Mas você tem que sair do comodismo, tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que se levantar e ir de encontro àquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos para fazer. Era isso que Deus estava falando para Gideão. Gideão não precisava nem ter, Deus não precisava nem ter levantado Gideão. Se Deus mandasse uma saraiva, como ele mandou em Sodoma e Gomorra, né? Pedras caíram do céu, enxofre, mataria toda aquela população. Deus ele tem esse poder. Mas Deus ele quer que eu e você entendamos qual é o poder dele sobre as nossas vidas. Como ele quer nos usar para nos mostrar que ele é conosco e que as nossas lutas é ele que ganha. É ele que guerreia por nós. E aí Deus vai lá e mostra para Gideão que Deus era com ele. E aí nós paramos no 15. Vamos ler o 15 só para a gente dar continuidade então. E sucedeu, então é Juízes 7,15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, quando ele ouve aquela palavra, ele entende que era a resposta que ele estava precisando da parte do Senhor. Então, ele vai ali e adora o Senhor, porque Deus não deixou ele, confundido no meio daquela prova, daquela situação. Mas Deus foi lá e honrou ele, mostrando para ele que ele seria vencedor. E aí ele sai dali todo empolgado, cheio de ânimo, animado pelo Senhor, porque Deus havia respondido a sua oração, e ali ele sai para levantar os outros. Então, é isso que o Senhor quer de mim e de você. E ele foi lá e já inflamou todo o povo. Nós vamos, levante, vamos. A vitória é nossa, Deus vai nos dar todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. E muitas vezes eu e você somos assim. Porque tem dias que nós estamos bem, mas tem dias que nós não estamos bem. Só que aquele que está bem tem que levantar o irmão e falar, não, irmão, levanta, vamos, a vitória já é nossa, Deus tem ganhado as nossas causas, Deus tem vencido as nossas pelejas. Vamos, segura na minha mão, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar ao Senhor, não é impossível que Deus não faça. É isso que o Senhor quer de mim e de você, igreja. Nós somos seres humanos, somos igual a Gideão. Tem dia que estamos lá fazendo prova, Senhor, se o velo estiver molhado, eu sei que o Senhor é comigo, o resto é seco. Aí está lá molhado, aí ele fala, Deus, não se zangue comigo, mas pode ser que aconteceu algum imprevisto. Agora, Senhor, que aqui esteja seco o velo e, do lado tudo molhado, e ele inverte ali o pedido para Deus, para ter certeza que Deus estava naquele negócio dele pelejar contra os midianitas. Porque não era um dia, ou 2, ou 1 ano, eram 8 anos. A Bíblia relata que há 8 anos os midianitas estavam invadindo Israel e tudo que eles semeavam era recolhido. Então você imagina, Deus deu uma terra que emana leite e mel para aquele povo, onde um cacho de uva carregava 2 pessoas. E de repente, esse povo que herdou toda essa herança do Senhor, está como? Na mão do inimigo, tendo que se esconder em cavernas, fazendo cova no chão. Gideão malhando o trigo no lagar. Mas a gente vê que Gideão, ele teve uma atitude diferente dos outros. A Bíblia diz que quando o anjo se apresentou para ele, ele falou assim, olha, não saia da minha presença sem que eu dê um presente para o Senhor. E ele foi lá e a Bíblia fala que ele preparou
um pão, e diz que nessa preparação, diz que ele usou um éfa de farinha, que seria 22 litros de farinha. Como que um povo que estava sendo saqueado, como que ele tinha todo esse estoque de farinha? Porque mesmo o inimigo vindo e saqueando, ele teve estratégia de Deus para guardar aquela farinha. Porque quando o anjo apareceu, ele falou: Senhor, o que nos tem feito de tudo aquilo que o Senhor falou? Que o Senhor livrou o nosso povo, o Senhor que nos deu essa terra, os nossos pais nos contaram. Só que assim, os pais contaram, mas esqueceram de falar para ele não adorar os deuses daquele lugar. E aí quando Deus se apresenta a ele, o próprio Jesus se apresenta a Gideão, ele fala: você vai nessa tua força que você tem agora, porque eu vejo sinceridade no teu coração. Só que a primeira coisa que você vai fazer, que você não sabe ainda que é errado, você vai destruir os altares que está na casa do teu pai. Os altares de Baal, de Acera, de Astarote, de todas aquelas idolatrias que tem lá. Você vai destruir tudo. Aí Gideão acordou para a vida. Agora eu sei porque tem tudo. Porque tudo isso tem nos acontecido. Porque nós estamos cultuando dois deuses. E Deus não quer. Deus quer cada um de nós por inteiro. E aí Gideão não ficou confundido no meio dessa situação. E ele foi levantado para libertar Israel daquela opressão. Vamos continuar aqui, igreja. 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzina, cântaros vazios, com tochas neles acesas. Então você imagina, Gideão vai lá com os 300 homens que ele tinha, que era que era nada diante da multidão, porque a Bíblia fala que os midianitas eram como gafanhotos. Então Deus ainda dá uma estratégia para Gideão. Fala: coloca numa mão a buzina e na outra mão o cântaro vazio com uma tocha acesa dentro. E disse-lhe: olhai para mim e fazei-me como eu fizer. No 17. Eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Olha só, a estratégia que Deus deu para Gideão. Deus não falou para ele: põe a espada numa mão e a buzina na outra. A espada estava na bainha, e numa mão eles estavam com a tocha e na outra mão a buzina. E aí você imagina a estratégia de que Deus deu para Gideão, que eles ficassem todo ao redor do arraial dos midianitas, onde eles estavam alojados para invadir Israel. Então eles ficaram tudo ao redor, e aí ele falou: quando você ouvir eu tocar a buzina, vocês tocam a buzina também. E quando vocês ouvirem eu quebrar o cântaro, vocês quebram também. E aí olha o que acontece. No 21. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Ainda diz assim, no 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zerera, até Bet-Sita, até aos limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Olha só, o próprio exército inimigo foi matando um ao outro, e o que ficou com vida fugiu. Essa foi a estratégia do Senhor para Gideão vencer aquela guerra. Mal eles precisaram guerrear, porque um foi contra o outro. Esse é o nosso Deus, que confunde os inimigos para nos dar a vitória. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Não com a espada, mas com a buzina e com o cântaro, com a estratégia do Senhor. Aí a Bíblia continua aqui dizendo, no 23. Então os homens de Israel
e de Naftali, e de Azer, e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Aqui, Gideão vai lá e pede ajuda para outras tribos. Então, ele pediu para a tribo de Azer, de Naftali e de Manassés, para que eles viessem a perseguir, porque o povo, os midianitas, estavam fugindo. Os que não se mataram dentro do arraial começaram a fugir de volta para suas casas. No 24, também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betibara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Betibara e Jordão. Então aqui a gente vê que Gideão também chama quem? O povo de Efraim, tá? Das montanhas de Efraim, que era a outra tribo de Israel. 25. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Aí no 8, capítulo 8 agora. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Aqui eu quero dar uma pausa. Então a gente entende que Gideão, quando os midianitas começaram a fugir, ele vai lá e convoca algumas tribos para ajudar. E a tribo de Efraim, ele pede para que viesse a perseguir também os midianitas. E a Bíblia diz que eles conseguem matar os 2 príncipes, que é esses 2 príncipes que nós falamos aqui, que era o Oreb e o Zeeb. Mas mesmo eles pegando a cabeça desses inimigos, que eram os príncipes, que eram os chefes, e indo até Gideão, eles foram para contender com Gideão. Porque ele começou a questionar Gideão por que Gideão não tinha chamado ele para ir para a peleja. Mas a Bíblia fala aqui lá no comecinho que Gideão ele convocou o povo e o povo veio. Mas Deus deu uma estratégia para ele, que os covardes tinham que voltar para casa. E aqueles que bebessem água errada tinham que voltar para casa. E quando ele convocou, era para todas as tribos virem. Eu não sei qual foi o momento que Efraim não se apresentou. Mas no momento que foi convocado, ele não se apresentou. Mas agora ele queria brigar com Gideão, porque ele queria ter participado da guerra. E aí olha o que o Gideão fala com ele. Antes disso, eles não foram humildes para entender que Deus estava no controle de toda a situação e no momento certo Deus ia chamar eles para a batalha, como chamou, e eles mataram os príncipes. Então eles não foram humildes para reconhecer. Por quê? Porque eles queriam a glória para eles. Essa foi a realidade do povo de Efraim. Eles não se contentaram de ter sido chamado por último para guerrear. Só que o nosso Deus é o Deus que tem o tempo certo de trabalhar na vida de cada um de nós. Se nós ainda não fomos convocados para a obra, para o trabalho do Senhor, que a gente espere o tempo do Senhor. Porque Deus ele tem todo o controle de toda a situação em suas mãos. E aí a gente vê aqui, no livro... Quer ver? Vamos um pouquinho para frente, no livro de Filipenses 2:3. Bem lá para frente. Filipenses 2:3. Olha o que a Bíblia ensina para nós no Novo Testamento. Amém? Amém. Diz assim, ó: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Efraim é como Efraim tivesse falado assim: eu sou superior em vocês, a minha tribo é a que guerreia. Gideão, você não é ninguém, a sua tribo é a menor de lá.
Como que você sai assim a peleja e você não nos chama? Olha a glória da pessoa dentro do coração dela, o desejo de ser superior aos outros. É isso que Deus mostra aqui para nós. E aí, só para a gente completar, vamos aqui seguir um pouquinho, Juízes 12. Teve um outro episódio dessa tribo de Efraim com Jefté. Eu gostaria de ler para vocês. 12, Juízes 12, versículo 1. 3 folhinhas para frente. A Bíblia diz assim, Juízes 12, 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha aqui o povo, novamente aqui, contendendo com outro juiz que Deus havia levantado, que foi Jefté. Só por cima que a gente ainda não chegou, mas Jefté, ele foi um homem, filho de um grande homem da Bíblia, só que ele era filho de uma prostituta, e ele convivia com seus irmãos dentro da casa, só que ele não era aceito pelos seus irmãos. Teve um determinado momento da sua vida, eu não me recordo que eu não li, tá, igreja? Agora, mas só para resumir, ele convivia com seus irmãos, mas aí os irmãos, o pai acho que morreu, e os irmãos não quis dividir a herança, e ele falou para ele, cai fora, você é filho de prostituta, você não deve herdar a herança do nosso pai conosco. E ele foi embora. O que aconteceu? Depois de um certo período, o lugar onde ele morava foi invadido pelos amonitas. E aí, esse Jefté, que tinha sido expulso da sua casa, ele foi para um lugar deserto e ali ele fez uma amizade com um monte de homens que eram valentes. Quando o inimigo veio contra os irmãos dele foram lá buscar ele. Falou, Jefté, guerreie agora conosco, porque a gente não tem estrutura. A gente não é soldado, a gente não está... E aí Jefté volta para guerrear. E a Bíblia fala que Deus deu vitória para Jefté. Esse que era humilhado, que foi espaçado, que saiu de casa, ele teve a vitória. Só que quando ele tem a vitória, a tribo de Efraim de novo se apresenta e fala para ele de novo com ciúmes. Por que você foi guerrear, sabendo que nós somos valentes de guerra, e você não nos chamou? E aí olha o que ele fala no 2. E Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Ele falou, olha, a luta era minha, era dos meus irmãos, era o meu povo. E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Ou seja, Jefté falou aqui que ele chamou Efraim para lutar. Mas na hora, Efraim não foi, é o que ele fala, no 3. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor me entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim? Ou seja, quando eu te chamei, você não foi guerrear comigo. Agora que eu ganhei a peleja, você vem aqui guerrear comigo, falando que eu não te chamei para guerra? 4. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim. Então Jefté, os gileaditas, que é o povo de Gileade, foi lá contra quem? Efraim. Por quê? Porque Efraim já estava disposto a guerrear contra Jefté e toda a sua casa. Porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim. Aqui começou a guerra, igreja. Então, o povo de Efraim realmente levantou contra o seu irmão Jefté, para ir contra ele por causa da inveja, por causa dos ciúmes, por causa do orgulho, porque não soube entender que Deus estava naquela situação e queria dar vitória a Jefté. Então, se tem coisa que um irmão faz na igreja e você não faz, continue no banco esperando o tempo do Senhor sobre a sua vida. Porque quando Deus te chamar, Deus vai te honrar. Não queira glória para si, não queira pegar aquilo que Deus ainda não colocou nas tuas mãos para fazer. É exatamente isso que Deus estava falando aqui.
que muitas vezes a gente acha que já está preparado, acha que a gente já está, né, disposto a sair para a batalha, mas Deus mostra aqui para nós que não está, que não era o tempo ainda. E aí, quando fala aqui, ó, no 5 agora, né? Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei. Então os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E dizendo eles: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam aos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Então Deus ainda, né, mostra para Jefté aqui uma saída. Porque o povo, na hora da guerra, os efraimitas, né, foram para a peleja, começaram a perder a batalha e começaram a fugir. Então, como eles ficavam entre duas cidades, quando eles iam passar pelo meio daquela cidade para poder ir para a cidade deles, o povo de Manassés e o povo os gileaditas paravam qualquer pessoa que passava e falavam assim: Você é de Efraim? Eles falavam não. Aí ele falava: Então fala Shibolete. E eles não conseguiam, eles só falavam S, eles não conseguiam falar CH. Aí todos que não conseguiam falar Shibolete, falavam Sibolete, eram degolados. Sabe? Então, assim, a gente entende, através desse capítulo aqui, que não adianta a gente querer entrar numa situação que não fomos convocados. Né? Se Deus não te chamou para guerrear aquela causa, não vá guerrear. Por mais que você sinta capacitado. Porque o Senhor vai fazer você perder a batalha. Porque você não foi chamado para aquela guerra, para aquela situação. Quer falar alguma coisa, presbítero? Não, por aí mesmo. Às vezes a gente se confunde, né? Por isso que a gente tem que ficar atento ao chamado que Deus deu para cada um e entender a diversidade de dons. Exatamente. Que existe. Hoje nós vivemos no Novo Testamento, lá em Coríntios 12 fala bem claro, a diversidade de dons, mas o Espírito é um só e dá a cada um conforme ele concede. Então a gente tem que entender quais são os nossos dons, trabalhar dentro dele, e se quer mais algum dom, nós também falamos, busca com zelo os melhores dons que mostrarei que caminho mais excelente. Temos que entender quem somos e o que devemos fazer. Isso. Somos membros do corpo de Cristo e cada membro tem sua função. E fazer a função do outro, é isso mesmo. A gente entende isso aqui. E Deus é maravilhoso, porque Deus ele nos ensina na própria palavra. Voltando lá, igreja, vamos agora para o 8, né, Juízes 8, versículo 2. Onde Gideão fala assim, ó. Porque aqui Efraim fala o quê? Que ele quer, que ele começou a contender com Gideão, né? No versículo 1, 8.1. Agora no 8.2. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? O que ele está dizendo aqui, igreja, que mais fiz eu agora do que vós? Então, Gideão, muito sábio, ele vai lá e fala para o povo de Efraim: o que eu fiz a mais do que vocês? Aí o rabisco aqui, a minha Bíblia está rabisco, mas a tradução mesmo é de cachos. Ele começa a usar as uvas aqui como exemplo. Os cachos de Efraim é muito maiores do que dessa daqui de Abiezer. Porque Abiezer é da tribo de Manassés, que é da tribo de Gideão. E os efraimitas eram os homens valentes de guerra. Então ele fala assim, ó, se a gente comparar o seu cacho de uva com as minhas vindimas, o seu é muito maior que o meu. E aí ele fala ainda aqui, ó, 3. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Ou seja, você fez muito mais do que eu. Você, por último, você entrou na batalha, mas Deus deu os príncipes nas vossas mãos. Foi você que foi lá e arrancou a cabeça. Foi a sua tribo. Né? Que a glória é maior do que essa, você já está sendo, né, glorificado, porque Deus já te deu a vitória. O que mais você quer? Contendendo comigo sobre sabe, só porque eu não te chamei no começo da peleja,
Para você ver como deixa cego o orgulho das pessoas. Quando sente que a sua, que a sua superioridade não foi glorificada naquela situação. Aí continuando aqui, então a sua ira se abrandou para com ele quando falou estas palavras. Então Gideão, ele foi um homem sábio, falou palavras brandas que acalmou o coração de Efraim. Provérbios 15:1. Depois de Salmos, vem Provérbios. Provérbios 15, versículo 1. Onde diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A Bíblia fala, que dos nossos lábios não pode sair, água doce e água amarga, e que nós também temos o poder, através da palavra, de acalmar uma situação ou de colocar fogo no tapete, Como a gente, tem ouvido aí sempre, Aqui a gente entende que ele exatamente usou com sabedoria. A resposta branda desviou o furor do povo de Efraim. Mas a Bíblia diz que aquele que tem uma palavra dura, ela gera a ira no coração daquele que ouve. Então, que a gente venha ser Gideão. Quando passarmos por uma afronta, por uma dificuldade, Gideão estava entendendo ali, o que ele queria. Ele queria a glória para si. Gideão falou assim: a glória já é tua. Os príncipes daquela terra, Deus deu já na sua mão. O que mais você quer? O seu cacho de uva é enorme. Olha lá a nossa vidima, nossa caixinha de uva é pequenininho. Vocês realmente são os maiores, são mais poderosos, são o exército que tem o povo de Israel. Nós somos a menor tribo. Mas quem Deus honrou? Para aquele que é humilde e tem coração quebrantado. Porque ele, mesmo com toda a capacidade que ele tinha, Deus não permitiu que ele fosse na frente da guerra e ganhasse a peleja. Por quê? Porque ele ia tomar glória para ele e não ia dar glória para Deus. Então o Senhor, ele conhece o coração, Vamos continuar aqui. No versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Então, a Bíblia diz aqui que Gideão já estava cansado, junto com aqueles 300 homens, e ele para, nessa cidade de Sucote, e fala com os homens daquele lugar, e pede pão, para que eles viessem comer. No 6 diz assim, porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Olha só o que o pessoal daquela cidade fala para Gideão. Fala: olha, eu não vou te dar de comida, você não trouxe nem os inimigos ainda na palma das tuas mãos, como que você ainda nem foi para a guerra? Olha só, gente, como existem afrontas, para aquele que quer servir ao Senhor. Então eu creio que toda essa passagem de Gideão, tudo isso foi um aprendizado na vida dele, de saber suportar calado as afrontas do inimigo, O próprio inimigo falar, poxa, eu estava guerreando, você imagina, desde a meia-noite a Bíblia fala. Que começando a meia-noite, Gideão já pediu para o povo descer para ir para a batalha e quebrou ali os cântaros, com as tochas na mão, creio, porque ele ainda era de madrugada para clarear, e ele sai em direção ao povo que estava fugindo, pede ajuda para as outras tribos. Efraim começa a questionar com ele que ele não tinha sido chamado antes. Olha só o tanto de prova que Gideão estava passando, e Deus falou que era com ele, e Deus falou que ia dar o inimigo nas mãos dele, mas não falou para ele que ele ia ser isento de todas essas provas, porque Deus estava forjando o quê? O caráter de Gideão. Deus estava ali tratando o Gideão. Vamos continuar aqui, igreja. Agora eu estou no 7.
Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Aqui Gideão já perdeu a paciência. Ele quis dizer o seguinte: eu vou sem pão porque você não está me dando pão. Mas quando eu pegar os inimigos na mão, eu também vou me vingar de vocês, porque vocês não quis ajudar, sabendo que Deus era conosco. Então é complicado na igreja. 8. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote que lhe havia respondido. Olha, então Gideão realmente ele estava com muita fome, porque ele chega nesse outro lugar chamado Penuel, pediu pão e da mesma maneira o povo daquele lugar não quis dar pão para Gideão. 9. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens. Quantos Gideão estava? 300. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. Deus deu a vitória. A Bíblia diz aqui, que o que caíram foram 120.000 homens. 300 homens venceram 120.000 homens. Aos nossos olhos carnais é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. A Bíblia fala que Moisés subiu ao monte para ficar com Deus, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Hoje, se a gente olhar pela medicina, e qualquer um de nós vai ficar 5 dias, né? 7 dias sem tomar água para ver o que acontece. A gente não sobrevive. Mas Deus, ele é fiel. Quando ele quer dar a vitória, ele sustenta aquele que ele quer dar a vitória. 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Joquebeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, olha só, já tinha passado o dia inteiro, a noite toda, e já ia nascer o outro dia. Tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então o que Gideão faz? Ele conseguiu vencer a peleja e aí ele vai para Sucote. Pegou um homem daquela cidade e fez ele confessar quem era o príncipe daquele lugar e quem eram os anciãos daquele lugar. E ele foi lá e falou cada um. E tinha 77 homens importantes naquela cidade de Sucote. Então, no 15, veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homem eram os que matastes em Tabor? E disseram: qual tais eram eles, cada um na aparência como se... só no 17. Vamos parar de entender esse pedaço. Então a Bíblia fala que Gideão vai lá, pega os 2 príncipes que eles zombaram, falando que ele não conseguiria, vencer, foi lá e esfrega no rosto de todo o príncipe daquela cidade, e a Bíblia fala aqui que ele ensinou e tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Então, na verdade, ele não matou, A Bíblia está dizendo aqui que ele ensinou. Então, eu não sei que surra que eles levaram dos espinhos, mas eu vou falar que aquela plantinha desse tamanho,
Gente do céu, se você, sem querer, assopra aqueles negocinhos, eles grudam no dedo, gente, que tortura para tirar aquilo. Aonde você toca, dói, machuca. Então você imagina, se uma plantinha desse tamanho já traz um incômodo terrível, você imagina esse espinho do deserto que seria, né? Deveria ser uns espinhos, né? Eu já imagino uns espinhos bem grandes, né? E aí a Bíblia fala que ele ensinou aqueles anciãos, aqueles príncipes, com esses espinhos e os abrolhos, que também era uma planta. É interessante aqui que a gente vê que era um povo que pertencia ao povo de Deus, mas se recusou a ajudar alguém que estava lutando uma peleja de Deus. Trazendo para os dias de hoje, a gente, sendo povo de Deus, se recusar a ajudar aquele que está fazendo a obra do Senhor, também pode trazer castigo para a gente, porque aos olhos de Deus é uma coisa detestável. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, às vezes é o que a tribo de Efraim estava brigando. Eles queriam ter ido para a guerra desde o começo, mas Deus não chamou eles para a guerra. Esse aqui, Deus não chamou para a guerra. Deus pediu para ajudar com pão. Então, cada um com a sua função e todas elas importantes para o reino. Mas a partir do momento que a gente não faz, há consequências sobre a nossa vida. E traz castigo. Olha aqui, no 17, onde fala sobre a torre de Penuel, a Bíblia fala que ele derrubou a torre, mas ele também matou os homens daquela cidade. Aí ele só não deu castigo com espinhos e abrolhos, não. Aqui ele lançou realmente a mão dele sobre aquele povo, porque viu que aquele povo acho que estava sendo influenciado pelo outro rei de Sucote que já não havia dado pão, né? Havia se contaminado. Ah, você não ajudou, eu também não vou ajudar. Sabe? Então cuidado, né? Porque às vezes Deus não está pedindo para o outro, está pedindo para você, e você vai na onda do outro e o seu chamado é aquele, e o do outro não era. Porque um teve pena de morte, o outro só foi açoites. Então, né, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Cuidado com, né? Porque há pesos e medidas diferentes para cada um de nós. Por quê? Porque Deus dá o dom conforme a sua capacidade. Deus não dá porque, né? Ele sabe a sua capacidade, então Ele vai dar conforme a sua capacidade. Se você tem capacidade para guerrear no final da guerra, é no final da guerra. Se é como os 300, é como os 300. Se é para dar pão, é para dar pão. Mas que você não deixe de fazer aquilo que está nas suas mãos para fazer e que o Senhor te convoca para fazer. Ele só te chama para fazer o que você pode fazer. Exatamente. E ali você dá o seu melhor e Deus, né, leva a outro nível. Agora, igreja, eu vou parar por aqui, porque essa parte aqui já é mais complicada, porque aí já vai entrar outro assunto, e aí a gente continua na próxima aula, do 18 em seguida, porque aí ele já vai perguntar para o rei, esse rei que ele invadiu, sobre os homens daquela cidade, e aí já vai entrar em outro contexto e a gente continua na próxima segunda-feira.